Campos de concentração para trabalho forçado mantido para reeducar minorias. Onde foi que eu já vi essa história? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O assunto campos de concentração chineses para a reeducação dos uigures voltou à tona com força recentemente devido a filmagens absurdas que emergiram na net. Todo mundo sabe o absurdo que são esses campos, mas mais uma vez o governo ditatorial comunista chinês simplesmente nega que sejam campos de concentração. Diz que todos estão ali voluntariamente. Curioso observar as grades nas janelas, né? Mas veja, essa não é uma história nova. O fim da Segunda Guerra Mundial, quando finalmente os nazistas foram derrotados, o mundo todo assistiu horrorizado às imagens dos terríveis campos de concentração nazistas. Os parasitas políticos do Terceiro Reich incentivaram a inimizade da população entre católicos e judeus, culpando os judeus por vários problemas da nação. O objetivo, como o objetivo de toda a máfia governamental, era parasitar o povo, de fato roubar patrimônio dos judeus e, ao mesmo tempo, parasitar os católicos também, enquanto eles estavam preocupados em culpar judeus por tudo. Durante a guerra, com a desculpa de que precisavam reeducar os judeus, os nazistas colocavam eles em campos de concentração para trabalho forçado e reeducação. Sempre se suspeitou o absurdo que era isso, mas a realidade foi muito pior do que todo mundo imaginava. No final, durante a guerra, os judeus eram simplesmente exterminados nesses campos. Será que com a derrota do nazismo, essa história de campos de concentração criados por estados, por máfias estatais, para reeducação da população acabou? Não, lógico que não. Infelizmente não. Mudou de forma, mas continuou existindo, por exemplo, na União Soviética, com os gulags. A diferença é que tais campos igualmente cruéis e que acabavam matando quase todos que eram enviados para lá, passaram a ser não para minorias étnicas ou religiosas, mas para minorias ideológicas. O motivo, claro, não importa. Motivo algum autoriza máfias estatais a prender pessoas e matar essas pessoas com trabalho forçado. De qualquer forma, depois da Guerra Fria, com a queda da União Soviética, imaginava-se que estávamos livres desse problema. Infelizmente, vocês sabem, o comunismo, o socialismo não acabou no mundo. Desde 2018 começaram a aparecer notícias sobre campos de concentração chineses para os uigures. Uigures são uma minoria religiosa muçulmana da região de Xinjiang, no oeste da China. Essa região tem muito poucos laços históricos e étnicos com a China em si. Tem muito mais identidade com os países árabes, Paquistão, Afeganistão, justamente porque é uma região próxima a esses. Houve, durante muito tempo, um forte movimento separatista na região. Ainda existe tal movimento, mas justamente os campos de concentração fizeram diminuir a força desse movimento. Conforme ficamos sabendo no ano passado, reportagens revelaram que os campos de concentração foram criados em 2014, justamente com o objetivo de reeducar os uigures. Ou seja, sabemos como isso funciona. Jovens dessa minoria são obrigados a se reeducar nesses campos, trabalho forçado, muitas vezes até roubo de órgãos, mas se fosse educação mesmo, até era um problema menor. O problema é que são verdadeiras prisões. Fizemos um vídeo sobre isso no dia 19 de novembro de 2019. Documentos vazados comprovam crueldade dos campos de detenção chineses. Nesse vídeo comentamos sobre uma reportagem do New York Times em que expunham documentos secretos do Partido Comunista Chinês sobre esses campos de concentração. Alguns trechos são chocantes. É preciso ser severo, demonstrar absolutamente nenhuma misericórdia. O Partido Comunista precisa lançar mão de ferramentas de ditadura para erradicar o Islã radical da região de Xinjiang. O extremismo islâmico é igual a um vírus e exige um período de tratamento interventivo e doloroso, uma cura ideológica, um esforço para reconectar o pensamento das minorias muçulmanas na região. O material do New York Times continha fotos dos próprios campos de concentração em si e até uma filmagem que foi autorizada pelo governo chinês. Embora tenha o nome de centros de educação, são prisões, tem grades nas janelas, guardas nas portas. O governo chinês até levou alguns jornalistas
para fazer uma visita em um desses campos, mas lógico, sendo uma visita guiada, as pessoas que apareceram lá estavam todas felizes e satisfeitas. Muito provável, se o campo fosse escolhido aleatoriamente em um momento qualquer, a história seria diferente. Ontem, porém, foram liberados vídeos feitos por um drone de origem desconhecida que mostram filas de muçulmanos uigures sendo embarcados em trens, todos eles algemados e vendados. A cena lembra muito os campos de concentração nazista, porque muitas vezes a movimentação de prisioneiros era feita da mesma forma, por trem. Um segundo vídeo liberado hoje por um conhecido muçulmano no Twitter, o Imam of Peace, cujo nome real é Mohammed Tawhidi, mostra uma fila de prisioneiros uigures sendo levada para tal escola de reeducação. O Imam of Peace é um religioso muçulmano que prega a paz entre muçulmanos, católicos e judeus. Ele chama os países muçulmanos a tomarem uma atitude frente a isso. Ao invés de ficarem querendo arrumar confusão com Israel ou com países católicos, muitos governantes muçulmanos não criticam a China, porque ela é uma aliada importante na economia. Isso revela a hipocrisia desses governos, que gostam de posar como fortes defensores da fé muçulmana, ao mesmo tempo que passam pano para um governo que faz tal atrocidade com muçulmanos. Essas escolas, teoricamente, teriam por objetivo integrar as pessoas desse grupo étnico com o restante da China. Na prática, porém, se torna campos de trabalho forçado. Há suspeitas também que abasteçam o mercado de órgãos para transplante na China. Sim, você entendeu. Eles mantêm os prisioneiros vivos porque essa é a forma melhor de conservar os órgãos. Mas se precisam, digamos, de um coração de tal tipo, eles matam o prisioneiro e extraem o órgão. Uma violência absurda que é negada pela China, lógico. Porém, os próprios médicos chineses estranham a facilidade de transplantes por lá. Bom, a visão libertária sobre esse assunto eu nem preciso falar. Isso é um absurdo que mostra como máfias podem ser cruéis com seu próprio povo e não se importam nem um pouco com o bem-estar da população. Se importam apenas em se manter no poder e roubar cada vez mais a população daquele país. Em suma, o que se percebe é que esses campos de concentração não foram uma exclusividade do nazismo, mas acabaram acontecendo em qualquer governo autoritário. A esquerda, ao querer impor uma visão de planejamento central, seja na economia, como no caso da União Soviética e seus gulags, seja na vida pública, como é o caso da China e seus campos de concentração, seja tanto na economia quanto na vida pública, como os nazistas, eles acabam por se tornar incrivelmente autoritários. Não deixe o vírus do esquerdismo corroer você. O máximo que se extrai daí são supostas boas intenções que nunca funcionam na prática. Na prática, o que se vê é isso: é dor, fome, morte e crueldade. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito e narrado por Peter Turguniak. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no botão abaixo e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Além do Twitter e Facebook, estamos agora também no Instagram. Procure ancap.su lá e veja o nosso conteúdo por lá também. Até a próxima!